Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora egiptologia. Comigo no estúdio, o professor de História, Marcos Roberto Kuznick. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço, Ney. Prazer estar aqui. Professor, obrigado por ter aceito, antes de mais nada, o convite em cima do laço. Obrigado, porque realmente o senhor eu convidei em cima do laço. Obrigado por ter sempre espaço na sua agenda para conversar conosco, com o público da TV Educativa, porque essa é uma TV estatal e como TV estatal e educativa, nós temos a obrigação de difundir conhecimentos, não só sobre a história do Brasil, mas sobre a história da humanidade perante a população. E o Egito é uma peça decisiva no desenvolvimento da sociedade. Só que nem sempre a gente reflete sobre isso. O Egito de todas as civilizações antigas de que nós somos herdeiros, né? Eu gosto de trabalhar muito com esse conceito de herança cultural, né? De que nós, de alguma forma, se perguntássemos, poxa, onde foram parar os antigos egípcios? Né? Eu diria, eles foram parar aqui. Eles estão aqui conosco, né? Muitas vezes no nosso sangue, mas certamente na nossa cultura, na nossa visão de mundo, nas modificações da sociedade. Então, o Egito ele é uma civilização tão antiga, né, e que durou tanto tempo que ele era antiga para os próprios egípcios. Então, até hoje causa uma grande fascinação, tanto que a egiptologia é um dos campos mais fascinantes para qualquer tipo de estudante de história, e fascinante inclusive para os jovens, para as crianças, porque o Egito legou muito material a ser estudado, a ser descoberto e do qual a gente ainda sabe uma pequena parte, por incrível que pareça. Muito do conhecimento acabou se perdendo com o tempo, mas a parte desse conhecimento se encontra ainda nas areias do deserto. Sim. Né? Então eles ainda estão levantando informações sobre a história do Egito Antigo. Quando a gente fala de egiptologia, a gente fala do estudo do Antigo Egito. Basicamente isso. Exatamente. Né? A egiptologia, a gente costuma dizer que ela é um subproduto do imperialismo napoleônico. Né? O Napoleão Bonaparte, quando no começo do século XIX ele expandia, né, o seu império pela Europa, e partiu para a conquista do Egito, ele levou com ele uma quantidade muito grande de sábios, enfim, de cientistas para estudar aquela civilização do Egito, que era um mistério, porque antes dessa data as pessoas conheciam, obviamente, a grandiosidade dos monumentos do Egito, as referências antigas que existiam sobre o Egito, mas as pessoas eram incapazes de ler, né, diretamente o que estava escrito sobre o Egito, em pedra, que era a própria escrita egípcia. Então, com a expansão napoleônica, depois com os estudos feitos pelos enviados de Napoleão, notadamente François Champollion, que decifrou os hieróglifos egípcios e a partir daí se abriu um mundo, né, daquilo que sabíamos antes dos egípcios, mas de forma indireta, através de escritos gregos e outros escritos latinos. Agora a gente conseguia ler na pedra o que os egípcios gostariam de falar por si mesmo, ou pelo menos por uma parte daquela população egípcia. A pedra que tinha diferentes textos, aliás, o mesmo texto em diferentes línguas, era conhecida como Pedra de Roseta, é isso? Exatamente, a Pedra de Roseta é o nome do local onde foi descoberto e era uma pedra, né, porque o original encontra-se, se não me engano, em Paris, no museu, e ela era dividida em 3 partes. Uma das partes estava escrita em hieróglifos que não se compreendia, não se tinha chave para decifrar, mas uma das partes estava escrita em grego. Né? E os estudiosos conseguiam ler em grego antigo, só que não foi uma coisa muito fácil, não é que alguém pegou aquela pedra, levou para baixo de uma barraca no deserto e alguns dias conseguiu decifrar. Foi um processo que levou décadas até que realmente se conseguisse decifrar a escrita egípcia e a partir daí, como a gente disse, se abriu um mundo para esse passado gigantesco da antiga civilização egípcia. Mas curiosamente, isso acontece graças a Napoleão Bonaparte. Sim, graças a Napoleão Bonaparte. E seus sábios. Exatamente, porque Napoleão, quando tem o seu processo de imperialismo, ele acaba trazendo como um desses efeitos a egiptologia. Com o estudo do Egito Antigo, né, nós estamos falando exatamente de que período da história e quanto tempo durou, se é que o estudo do Egito Antigo já conseguiu chegar numa determinação em relação a isso, quanto tempo durou o Império Egípcio? É interessante o seguinte, a civilização egípcia, o Egito como um país unificado, né, que é diferente, por exemplo, de pensarmos nos gregos, né?
Os gregos da antiguidade, eles não eram um país unificado, né? Não existia o rei da Grécia. O que existia na Grécia clássica eram várias cidades-estado, né, que conforme as circunstâncias políticas se uniam, conforme as circunstâncias políticas entravam em guerra, mas que se reconheciam como sendo membros de uma mesma cultura, tinham uma mesma religião e uma língua muito parecida. No caso do Egito não, nós temos um grande estado. Nós temos um estado vertical e com o passar do tempo, o grande fio condutor da unificação do território do Egito é justamente o rio Nilo. O historiador grego Heródoto, quando esteve no Egito, aproximadamente 500 anos antes da era cristã, ele cunhou a famosa frase de que o Egito é uma dádiva, ou seja, o Egito é um presente do Nilo. Se nós olharmos de um lado, a gente tem o deserto da Líbia, do outro lado nós temos mais deserto, mas naquela faixa verde que começa nascendo em um determinado ponto na África e prosseguindo por milhares de quilômetros, nós temos o rio Nilo. E justamente como ele é uma estrada que vai e vem, acabou sendo o elo de ligação para a criação de um Estado unificado 3.100 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa de 5.100 anos atrás, com o faraó Nemer, ou às vezes citado como Nemés, o unificador do Alto e do Baixo Egito, criando esse grande Estado egípcio que vai existir durante milhares de anos. Então, quando estamos falando do Egito faraônico, né, esse Egito antigo, nós estamos falando de alguma coisa entre 3.100 anos antes de Cristo até a conquista do Egito pelos romanos, aproximadamente próximo da era cristã. Bom, só repetindo o nome do primeiro faraó? Nemés, ou Nemer, também como aparece em algumas listas. É interessante que antes se tinha algumas listas de faraós de um antigo sacerdote egípcio chamado Maneton, e que era uma das poucas referências dos nomes das antigas dinastias de faraó. Porém, posteriormente, com a criação da moderna ciência da egiptologia, o estudo, foram se levantando as diversas dinastias, foram mais de 30 dinastias que reinaram no Egito durante essas centenas de séculos. Pois é, aí centenas de anos nesse caso, né? Vários séculos. Vários séculos. O que eu gostaria de entender, professor, é o seguinte: uma dinastia derrubava a outra ou simplesmente morria uma dinastia inteira, ou seja, não havia um herdeiro e acabava chegando alguém no poder? Exatamente assim. O que a gente entende por dinastia? Que é um conjunto de soberanos de uma mesma família. Perfeito. Então, exato. geralmente, o que acontece? As causas são as mais diversas possíveis. Geralmente, aquela dinastia acaba caindo por conflito, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na 18ª dinastia, é uma das dinastias mais citadas e conhecidas do Egito Antigo. O último faraó da 18ª dinastia foi o faraó Tutankhamon, né, um faraó jovem, que do ponto de vista histórico até não teria tanta importância, mas que acabou ganhando projeção, né, tantas pessoas conhecem porque a tumba dele foi encontrada intacta. A partir da morte do Tutankhamon, uma outra família assume o trono do Egito e assim se constitui uma nova dinastia. Então as razões são as mais diversas possíveis, algumas vezes por invasões estrangeiras, geralmente por conflitos intestinos, né, conflitos que acontecem dentro do Egito, e assim a gente vai sucedendo dentro dessas mais de 30 dinastias, ou seja, mais de 30 famílias governantes na história do Egito Antigo. O senhor falou até a conquista pelo Império Romano perto Exatamente. da era cristã. Então nós temos aí aproximadamente 3.000 anos de história com faraós governando o Egito. Exatamente. Mas quando Alexandre o Grande domina o Egito, e depois o Império Alexandrino é dividido, Ptolomeu, se não me engano, torna-se faraó, né? O Alexandre é essa figura impressionante da história. Imagine que com 20 anos, Alexandre já tinha conquistado o mundo clássico, ele tinha assumido o trono da Macedônia, que fica um pouco mais ao norte da Grécia, e era considerado pelos gregos como sendo um meio semi-bárbara, né? Os macedônios, eles se ressentiam de não terem o mesmo status, digamos assim, perante os gregos. Alexandre, aproveitando a ascensão do seu pai, Filipe II, cria uma força militar considerável à época, imbatível, conquista o mundo clássico e parte para a conquista de outros locais, entre eles o Egito.
Egito. Quando Alexandre chega no Egito, não houve nem luta. A maioria das cidades foi se rendendo e saudando Alexandre como libertador. Existem algumas fontes que inclusive, mostram Alexandre representado como faraó do Egito. A essa altura, Alexandre já era basileu, ou seja, rei da Macedônia e da Grécia, já era faraó do Egito e chá da Pérsia, porque também ele tinha conquistado o Império Persa, a Babilônia, enfim, praticamente o mundo conhecido. Chegou até o Rio Indo, né? Chegou a lutar com clãs indianos no Rio Indo. E quando ele morre, o Egito fica para um dos seus generais, Ptolomeu, né? Ptolomeu, exatamente, né? Quando Alexandre está morrendo aos 32 anos de idade, né? Ainda as causas da morte de Alexandre não são perfeitamente esclarecidas. Quando ele morre, há uma lenda que diz que se aproximam os seus generais e perguntam a quem ele deixaria aquele império. E ele teria respondido ao mais forte. Obviamente que isso gerou uma grande quantidade de conflitos e Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, acaba assumindo como faraó do Egito, criando a dinastia ptolomaica, mais uma dinastia dentro do Egito. Então, é interessante que muitas dinastias que começaram por invasores externos acabaram sendo absorvidas pela cultura do próprio Egito. Isso aconteceu com os Ixos, isso aconteceu com os Ptolomeus, enfim, entrando nessa grandiosidade que é a história do Egito, com toda a complexidade que envolve, principalmente no campo religioso. Nós vamos agora para um breve intervalo, professor, e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo egiptologia. Comigo no estúdio da TVE está o professor Marcos Roberto Kuznick, professor de História, com mestrado na área. Professor, o senhor tem também um canal no YouTube chamado Realidade Fantástica. Sim, e nesse canal vocês abordam diversos assuntos, como o hermetismo, o esoterismo, terapias integrativas. Eu já entrevistei, inclusive, seu sócio aqui no Lente Aberta, o Jamil Salvão Júnior, e entrevistei o senhor também sobre assuntos diferentes, como, por exemplo, ufologia. Exatamente. Né? Mas o seu conhecimento, como integrante, por exemplo, da Ordem Rosa Cruz, que o senhor é, né? E a Ordem Rosa Cruz tem toda uma inspiração egípcia. Né? O senhor também acabou se transformando, podemos dizer, num profundo conhecedor do Egito Antigo. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a tentar traduzir o Egito para os dias de hoje. Que contribuições o Egito deixa para a civilização ocidental? Que impacto a civilização egípcia causa? Então, a civilização egípcia ela tem um impacto tal que a primeira coisa que chama atenção na civilização egípcia é a grandiosidade. Historiadores se admiravam desde há muitos séculos, e tem mesmo um historiador americano que diz que ficava impressionado ao contemplar aqueles monumentos no Egito que era como se tivessem sido feitos por homens de 30 metros de altura. Né? Então, desde as grandes pirâmides, as necrópolis, os grandes movimentos, as construções, mas não é só essa grandiosidade do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de obras, né? De grandes obras estatais. Então, o Egito é um grande canteiro de obras estatais, onde para dominar a força do Nilo, né, irrigar os campos eram necessários todo um trabalho organizado, e daí o surgimento de uma sociedade muito verticalizada. Mas o Egito ele vai legar muita coisa do campo filosófico e também religioso. Algumas coisas diretamente através dos egípcios, mas muitos passando por civilizações ou sociedades que conviveram com os egípcios e que depois tiveram contato mais com a civilização ocidental, que é o caso dos gregos. Os gregos, por exemplo, se orgulhavam em dizer que eles tinham aprendido muito da arquitetura observando o que era feito no Egito. A questão da própria religião grega, em determinado momento, ela vai também ter um processo de sincretismo com a religião egípcia, e esse sincretismo greco-egípcio vai legar depois, até por um período bem posterior, que é a Renascença, o hermetismo, que é uma corrente filosófica, religiosa, que vai ter muita influência, inclusive até no mundo moderno. Então, a influência do Egito ela é administrativa, ela é artística, embora os egípcios fossem bastante conservadores em termos de arte, né? Para quem não tem um olho treinado, você vê
obras de arte egípcias distantes, muitas vezes vários séculos, e não consegue distinguir, a não ser alguns interregnos. Então, o Egito, não como o primeiro Estado organizado da história, mas talvez como o maior dos Estados organizados da história antiga, ele acabou se fazendo sentir através de várias civilizações, inclusive que nos chegaram pela herança greco-romana. Uhum. Eles acabam influenciando, isso há relatos na Bíblia, na formação, de uma certa forma influenciam, na formação do que seria o antigo Estado de Israel. Exatamente. Isso de acordo com relatos bíblicos. Exatamente. Na verdade, o Estado egípcio é algo assim... Existem na história várias teorias para explicar por que determinado povo assume aquela configuração. Como eu disse no início, se a gente olhar o mundo grego, a gente vai ver que a geografia da Grécia não favorecia o surgimento de um Estado centralizado. Muitas montanhas, muitas ilhas, né? A paisagem já não era, havia agricultura, mas não era assim o forte realmente da Grécia. Então favoreceu o surgimento de cidades isoladas e uma população muito voltada para o comércio, para o mar. No Egito não, você tem um Estado centralizado, você tem um processo de agricultura, é um Estado agrícola centralizado em que a previsibilidade, o planejamento estratégico, por assim dizer, trouxe essa impressionante longevidade para toda a história do Egito. E esse tipo de conceito de planejamento, de governo, acaba influenciando Sem os povos dúvida, da antiguidade. Todos os povos da antiguidade. Imagine só, se a gente pegar a estabilidade... Inclusive o povo judeu. Inclusive o povo judeu, porque a permanência, né, existem várias correntes que estudam o tempo em que houve realmente a permanência do povo hebreu junto com os egípcios, mas é inegável que até pelo próprio papel que o Egito desempenhava à época nessa região do Médio Oriente, que passa pelo Egito, subindo um pouco Síria, até próximo de Jerusalém, é muito grande. E também a questão do Estado teocrático, porque o faraó era representante de Deus na Terra, né? Exatamente. Na verdade, o faraó, no caso do Egito Antigo, ele era uma divindade. É um pouco diferente, né? Se você pega, por exemplo, o Hammurabi, né? O soberano Hammurabi do famoso código, né? Ele aparece não como um deus, mas como recebendo aquele código do deus Shamash, o deus Sol. No caso do Egito era diferente. Nós temos um estado teocrático em que o faraó é considerado o Horus vivo, né? Ele em si a divindade. E a religiosidade, ela estava tão impregnada dentro não havia distinção entre as várias esferas do fazer político, administrativo do Antigo Egito. Claro que o que nós sabemos da religião egípcia é o que oficialmente se foi escrito em pedra, nos papiros, etc. Talvez a gente não saiba qual era a religião do camponês egípcio, né? Isso não ficou registrado. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a religiosidade, a cosmovisão dos egípcios, ela perpassa toda a estrutura, todo o tecido social da sociedade. Esse modelo de um Deus vivo reinando, governando, acaba sendo copiado pelos romanos depois, né? Sem Porque dúvida. o faraó era um Deus vivo e César também, né? É por isso que os antigos romanos viam na criação do Império Romano, onde o César tinha alcançado o status de divindade, uma regressão. Porque nos tempos da República Romana, você tinha uma sociedade governada por uma assembleia, né, que fazia as leis e sabia que quem fazia essas leis era a Assembleia. A partir de um determinado momento, você entra num processo onde o país é comandado por um semideus ou algumas vezes até divinizado. Então, muitos críticos da época, muitos cronistas lamentavam. Para eles, o Império já era uma degeneração do processo da República Romana. Muito diferente do que acontecia na Grécia, por exemplo. A gente não é uma democracia como a gente conhece, mas onde surgiram as tentativas de criar e gerenciar de forma coletiva administrar uma cidade, por exemplo. Isso no Egito não era assim que funcionava. Quem dava realmente as cartas era o faraó e o poderosíssimo clero egípcio, que realmente quem controlava realmente toda a máquina do Estado. Aí entra uma pergunta também importante, professor. Dentro do Egito Antigo, o senhor acaba de falar, o clero era fundamental. O senhor falou da religiosidade, dos vários deuses que tinham no Antigo Egito. O senhor poderia citar os principais deuses do Egito Antigo? Então, o interessante do Egito Antigo é a importância que os egípcios davam à vida após a morte. É uma importância que só vai ser igualada, possivelmente, pelo cristianismo. Se você pegasse, por exemplo, um grego antigo,
se concebia a vida após a morte, mas não havia assim uma preparação, uma necessidade de ser virtuoso para que você fosse recompensado numa vida futura, ou mesmo entre povos semitas, até mesmo entre os hebreus. A gente vai falar sobre o Sheol, né, a região dos mortos, etc. Mas os egípcios não, eles vivamente acreditavam que eles tinham que tomar algumas atitudes para que eles fossem recompensados numa vida após a morte. E como esse processo, ele de certa maneira passava pelo clero egípcio, pelas fórmulas mágicas, pelas recitações, pelo processo de mumificação que ficou tão característico, então adquiria-se uma grande força. O Egito era um estado teocrático, ele era politeísta, existiam muitos deuses, mais de 700 deuses foram catalogados, muitos dos quais a gente não sabe a função, só sabe o nome, mas você tem Ísis, Osíris, Ra, né, Sete, você tem Anubis, que ele faz a função de condutor do mundo dos mortos. Quer dizer, existe um panteão mais ou menos conhecido, mas existem mais de 700 divindades, porque assim como hoje em vários locais você tem santos padroeiros, por exemplo, cada cidade também tinha uma ligação, às vezes até com algum ancestral lendário que acabava sendo divinizado. Então também existe essa variedade muito grande. Hoje a gente sabe os principais deuses, muitos deles a gente só sabe o nome, mas não sabe direito os atributos. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.